Quando eu tinha 17 anos, minha família se mudou para outro estado sem me avisar. Eles deixaram apenas um bilhete dizendo: "Você vai se virar." 12 anos depois, quando finalmente consegui vencer na vida sem eles, resolveram reaparecer, querendo se reconectar. Naquele dia, eu cheguei em casa e encontrei tudo vazio. Só havia um bilhete em cima do balcão da cozinha. Foi a coisa mais cruel que já li na vida. Estava escrito apenas: "Você vai se virar." Eu não fazia ideia do que tinha feito de errado. Achei que eles estavam cansados de fingir que me amavam, mas a verdade é que eles nunca fingiram. Quando eu tinha 13 anos, fiz um bolo de aniversário para minha mãe sozinha, e tudo o que ela disse foi que o bolo estava empelotado. Aos 15, ajudei meu irmão a estudar para o vestibular. Enquanto isso, ele me chamava de sabe-tudo e batia a porta na minha cara. Aos 16, entreguei meu salário inteiro para o meu pai poder pagar as contas. Mais tarde, quando comentei sobre isso, ele gritou comigo e disse que eu não servia para nada. Eu sempre fui útil, mas nunca fui amada. Meus pais e meu irmão, minha única família, fizeram as malas e se mandaram para outro estado sem me dizer uma palavra. Fiquei sabendo por meio do proprietário do imóvel, uma semana depois. Tive exatamente 7 dias para sair, porque eles tinham encerrado o contrato de aluguel antes da hora. Passei 3 noites na casa de uma amiga, até não ter mais onde ficar. No fim, acabei dormindo nos fundos de um box de armazenamento que aluguei com o restinho das minhas economias. Me esgueirava para tomar banho no vestiário da YMCA. Comia manteiga de amendoim direto da colher no café, almoço e jantar. Usava os computadores da biblioteca pública para procurar emprego e fingia que estava tudo bem. Até que consegui uma vaga como garçonete num diner, no turno da noite. O gerente era meio grosso, mas justo. Me pagava em dinheiro por fora, até eu conseguir tirar um documento de identidade. Teve um dia em que quase desmaiei de exaustão, e ele deixou eu tirar um cochilo na sala de descanso. Eu fui me virando. Comprei um celular pré-pago, guardei todos os recibos, assisti a tutoriais gratuitos no YouTube sobre finanças e metas. No primeiro ano, eu mal sobrevivi, mas eu aguentei firme. O ponto de virada foi quando um cliente assíduo do diner me ofereceu um trabalho temporário: organizar arquivos antigos de um escritório. Pagava 3 vezes mais que meu salário como garçonete. Aceitei na hora. Aprendi rápido. Chegava antes da hora. Fazia perguntas. Aos 22, já estava trabalhando como freelancer em tempo integral. Aos 25, abri minha própria consultoria. Só eu, uma mesinha dobrável e um notebook emprestado. Aos 27, tinha 5 prestadores de serviço trabalhando comigo, um escritório próprio e uma lista de clientes que antes eu só via em sonhos. E aos 29, me tornei oficialmente milionária. Não é aquele milionária de Instagram que finge para ganhar like. Era dinheiro de verdade, com conta de aposentadoria, sem dívidas, apartamento quitado e plano de saúde que eu conseguia pagar. Quando vi 7 dígitos no app do banco pela primeira vez, chorei. Durante todos esses anos difíceis, minha família nunca tentou entrar em contato. Nenhuma vez. Vi meu irmão aparecer uma vez na lista de sugestões de amizade. Hoje ele é casado. Ainda mora no estado para onde eles sumiram. Fiquei encarando a tela por um bom tempo, me perguntando se ele contou para a esposa que eu existo, se ele disse que eu fugi, ou se simplesmente não fala nada. Às vezes ainda me pergunto se teria sido mais fácil odiá-los. Mas, para ser sincera, nunca foi ódio. Foi coração partido. Hoje eu faço terapia porque quero continuar inteira. Tenho uma lista das pessoas que me salvaram quando não precisavam. Colegas de trabalho, de escola, desconhecidos que me mostraram o que é apoio de verdade. Semana passada, uma entrevista minha num podcast sobre rompimento familiar viralizou. Bateu 1 milhão de visualizações em 4 dias. Minha caixa de entrada se encheu de mensagens de apoio, gratidão, gente dizendo que eu dei voz à dor deles. E aí, no meio disso tudo, um e-mail se destacou. O assunto era: "Você ainda é nossa filha." Era da minha mãe, sem pedido de desculpas. Só um parágrafo dizendo que ouviu o meu lado e que talvez a gente pudesse conversar. Depois veio outro e-mail, dessa vez, do meu irmão. "Sinto sua falta. Podemos consertar isso?" Fiquei um tempão olhando para a tela antes de fechar o notebook. Sentei e fiquei me perguntando: será que curar significa olhar para trás? Ou seguir em frente? Não respondi na hora. Precisava de tempo para digerir tudo. Minha terapeuta, Melissa, sugeriu que eu esperasse pelo menos uma semana antes de tomar qualquer decisão.
Dá um tempo para sentir o que vier, ela disse na sessão. Não tem pressa para responder. Então foi o que eu fiz. Foquei no trabalho, fui à academia, jantei com amigos. Coisas normais, mas aqueles e-mails me assombravam. Várias vezes eu abria, lia e fechava de novo. A mensagem da minha mãe parecia fria, quase clínica, como se estivesse mandando um recado para uma conhecida distante. A do meu irmão era mais curta, mas soava mais sincera. Não conseguia parar de pensar naquilo. 10 dias depois, decidi responder ao meu irmão primeiro. Algo bem simples. Escrevi: faz 12 anos. O que mudou? E mandei antes que eu pudesse pensar demais. A resposta veio em menos de 1 hora. Ele disse que o podcast fez cair a ficha. Alegou que só tinha 15 anos quando me deixaram, que não teve escolha, que sempre pensou em mim, que chegou a me procurar online algumas vezes, mas nunca teve coragem de me escrever, que ver meu sucesso o encheu de orgulho. Mas eu não engoli, não por completo. Se ele se importava tanto assim, por que só agora, depois que fiquei conhecida? Perguntei exatamente isso. O próximo e-mail veio mais longo. Ele admitiu que estavam com dificuldades financeiras, que o negócio dos meus pais tinha falido, que a esposa dele estava grávida do segundo filho, que as dívidas médicas estavam se acumulando. Senti um gelo no estômago. Ali estava o verdadeiro motivo. Demorei mais 1 semana para responder. Então, minha mãe mandou outro e-mail, dessa vez com fotos antigas da família. Imagens de quando eu era bebê, fotos nossas na praia. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. Fotos minhas e do Michael fazendo um boneco de neve. Momentos felizes que pareciam ter acontecido com outra pessoa. No fim do e-mail, ela escreveu: cometemos erros. Queremos consertar. Mostrei os e-mails para Melissa na sessão seguinte. Ela me lembrou que eu estava no controle, que podia impor limites, que não devia nada a eles. Mas também disse que talvez o fechamento me ajudasse a seguir em frente, seja perdoando, seja dizendo adeus de vez. Assenti com a cabeça, mas por dentro estava dividida. Parte de mim queria mandar eles se danarem. Outra parte queria entender por que me deixaram. E uma partezinha idiota ainda queria ser amada por eles. Decidi encontrar meu irmão primeiro. Só ele, sem os meus pais. Combinamos de nos ver numa cafeteria em Chicago, que ficava no meio do caminho entre nós dois. Peguei um voo de manhã cedo, me hospedei num hotel e tentei acalmar os nervos. Quase cancelei 3 vezes, mas às 2 da tarde, entrei naquela cafeteria e o vi logo de cara. Estava mais velho, mais cheinho, começando a ficar careca. Mas os olhos eram os mesmos. Ele se levantou quando me viu, meio desajeitado. Não abracei. A gente só sentou um de frente pro outro com nossos cafés, como 2 desconhecidos. Os primeiros 20 minutos foram dolorosos. Conversa fiada sobre o tempo, meu voo, a estrada que ele pegou. Até que ele começou a se desculpar. Emma, me perdoa, disse o Michael com a voz embargada. Eu era só um garoto na época. Só descobri que eles iam te deixar pra trás quando já era tarde demais. Fiquei com medo de enfrentar eles. Só escutei, observando o rosto dele, procurando sinais de mentira. Ele parecia sincero, mas eu já tinha sido enganada antes. Fiz a pergunta que me atormentava há 12 anos. Por que eu? Por que fui eu a deixada pra trás? Ele olhou pro café. Eles sempre te viram como a forte, a independente, aquela que daria conta sozinha. Se convenceram de que você estaria melhor sem eles. Foi a coisa mais absurda que já ouvi. Contei pra ele sobre o box de armazenamento. Falei sobre os dias em que só comia manteiga de amendoim. Sobre os banhos escondidos na YMCA. E os plantões noturnos que eu fazia com 17 anos. O rosto dele se desfez na hora. Eu não sabia, ele sussurrou. Eles me disseram que você tinha um plano, que queria ficar, que ia morar com a família de uma amiga, que foi uma escolha sua se afastar da gente. Tudo mentira. No fim do nosso encontro, eu não sabia o que pensar. Ele parecia realmente arrependido. Me mostrou fotos da esposa e da filha, contou sobre o trabalho dele como contador, perguntou sobre meu negócio. Não pediu dinheiro diretamente, o que me surpreendeu. Quando nos despedimos, ele me abraçou. Eu deixei, mas não retribuí. Fiquei ali, de braços caídos, sem sentir nada. Voltei pro hotel e liguei pra Melissa. Contei tudo. Ela me fez enxergar que, embora meu irmão parecesse arrependido, ainda se colocava como vítima, sem reconhecer de verdade o papel dele no meu abandono. E ela estava certa. Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.